Mas hoje a gente tem aqui uma entrevista exclusiva, diretamente aqui dos nossos estúdios. A gente vai falar de El Niño, Super El Niño, né? A chance de o Brasil enfrentar esse fenômeno nos próximos meses já passa de 80%, segundo o governo federal. Diante desse cenário, né, o Congresso liberou uma medida provisória que libera até 850 milhões de reais em crédito extra para reforçar os estoques de alimentos e apoiar as famílias afetadas tanto por secas quanto por enchentes e outros eventos climáticos extremos. Eu dou as boas-vindas aqui no Link TMC à ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, que veio aqui, né, pessoalmente, para detalhar com exclusividade essas medidas, essas preocupações e o que muda também para quem trabalha no campo. Primeiro, seja muito bem-vinda, ministra. Obrigada por estar aqui com a gente no nosso estúdio. Boa tarde, Mayara. Boa tarde, Tomás. É uma satisfação estar aqui na TMC conversando com vocês sobre esse assunto tão relevante. Cumprimento também todos os ouvintes da rádio. Bom, ministra, vamos lá. O que preocupa mais hoje o governo? É a possibilidade das secas no Nordeste, Norte e Nordeste, ou são as enchentes no Sul que estão, né, planejadas aí no meio desse Super El Niño? De fato, os institutos meteorológicos do Brasil e do mundo apontam grandes chances de nós termos um El Niño muito forte. E aí esses fenômenos vão se somar. Eles não acontecem todos ao mesmo tempo, mas tanto as enchentes no Sul e os riscos de desabamento e também de impacto para as famílias urbanas são de grande preocupação, assim como a estiagem na região norte, que diminui o leito dos rios e, consequentemente, a capacidade de navegabilidade dos rios amazônicos, e também a estiagem na região nordeste, porque aí impacta a capacidade de produção e, como consequência, também a oferta de alimentos para as famílias, mas especialmente no nosso caso, estamos preocupados também com a alimentação dos rebanhos, porque isso gera impacto na renda dos produtores rurais, mas também a oferta de aves, oferta de ovos, oferta de leite, tudo isso fica impactado quando a gente tem menos oferta de ração para as criações de animais na região Nordeste. Então, tudo isso nos preocupa. E a gente pensou, dessa vez, justamente por já termos passado por um El Niño muito forte, agora em 23, 24, que a gente já se preparou com um conjunto de ações de todos os ministérios para fazer enfrentamento, ações preventivas que vão garantir que a nossa população esteja amparada caso esses eventos climáticos de fato se confirmem. Ministra, boa tarde, Rodrigo Alvarez aqui. A senhora já falou aí sobre 2024, 23, 24, foi quando o Rio Grande do Sul teve aquelas enchentes terríveis, né? Foi uma tragédia nacional, tragédia histórica no Brasil. Sei que não é a sua área é agricultura familiar, desenvolvimento agrário, mas pergunto, que consequências daquela época podem se repetir agora e como é que está a comparação? Vocês já compararam o risco de repetir 2024? Existe esse risco? Como é que está essa comparação? Bom, em primeiro lugar, sim, já foram feitas uma série de medidas de apoio ao Estado do Rio Grande do Sul para que ele pudesse melhorar a sua infraestrutura, fazer as obras hídricas necessárias, a drenagem necessária na cidade para evitar que aquele evento se repetisse. Caso venham as chuvas, a gente precisa ter um conjunto de ações já colocadas em curso. E isso foi feito em parceria com o Estado do Rio Grande do Sul, que recebeu recursos, inclusive perdão da dívida do Estado, para que justamente pudesse fazer os investimentos necessários nas cidades. Além disso, para a agricultura, nós fizemos uma série de ações junto com assistência técnica e extensão rural do Estado para justamente pensar a recuperação dos solos e técnicas de produção agrícola que sejam mais adaptadas a esse contexto de chuvas intensas e estiagem. O Rio Grande do Sul perdeu solo, perdeu propriedade orgânica no solo com as chuvas que levaram esse material para o leito dos rios. Então, o que a gente precisa fazer? Cuidar da forma de produção para fazer a recuperação dos solos, ao mesmo tempo que a gente constrói estruturas que impedem que o material orgânico seja todo levado. O solo tem que estar coberto o tempo inteiro, tem uma série de soluções hoje agrícolas já disponíveis pela Embrapa e pela assistência técnica e extensão rural, que já evita que nós tenhamos um impacto tão grave como tivemos no último evento. E aí, então, todas essas estratégias estão colocadas em curso de forma tal que os agricultores vão poder também cuidar com esse apoio, assim como a população urbana.
Ministro, uma coisa que sempre me gera curiosidade quando a gente ouve falar que o governo libera tal verba em situações extraordinárias, 850 milhões de reais, evidentemente, é um dinheiro significativo, é uma quantia significativa, e as preocupações do governo também com tudo que está... Com tudo que pode acontecer com o fenômeno El Niño, o super El Niño, também essas preocupações são grandes. A partir do momento que o governo libera esse valor com o apoio do Congresso, com a votação do Congresso, existe um acompanhamento, ou seja, não é só liberar, vamos ver o que está sendo feito com esse dinheiro? Então, a novidade desse momento é que, em geral, primeiro acontecem os eventos climáticos trágicos e depois entra o recurso e as medidas. E dessa forma, o custo de fazer, assim, a reparação ela é muito mais alta do que o custo de fazer a prevenção. Então, dessa vez, nós nos antecipamos, já fizemos uma lei que foi aprovada quarta-feira passada, que nos autorizou a fazer a formação de estoques e fazer a oferta de uma série de alimentos para os animais, para os rebanhos, de forma antecipada. Também liberamos o recurso, no total 1 bilhão e 300, tem uma parte que é para estoques, que são 850 milhões, mas tem uma série de ações para prevenção de incêndios, área de apoio a uma eventual sobrecarga no sistema de saúde, enfim, uma série de ações que já estão colocadas em prática para evitar os efeitos. Então, essa é uma grande novidade, pensar o evento climático com base na ciência de forma antecipada e usar o conhecimento científico para orientar as ações do Estado. Então, acho que isso é uma novidade importante. Como que é feito a partir do momento que a gente publica a medida provisória? Esse recurso vai para os órgãos, no caso aqui do Ministério que eu sou responsável, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, nós vamos formar estoques. O que significa isso? Vocês lembram que quando teve as enchentes, que foi mencionado aqui pelo Rodrigo, o preço do arroz disparou. Por quê? A gente teve um problema de abastecimento. O Rio Grande do Sul é o estado que produz arroz, a maior parte do arroz do Brasil vem do Rio Grande do Sul. Com problema de escoamento da produção, o preço foi lá para cima. Então, dessa vez, nós já estamos formando estoques na CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento Nacional, de forma que nós tenhamos 5% do consumo nacional estocado. Então, se tiver um problema na produção, a gente tem arroz suficiente para entrar com leilões e, assim, garantir a oferta desse alimento, evitando uma oscilação muito radical dos preços. Essa é uma ação. A outra é o milho. O milho está sendo colhido agora. É agora que tem milho para comprar. Então, nós também vamos comprar 180 milhões em milho na região centro-oeste e já levar esse milho para o nordeste. Por quê? Quando falta o milho lá, no caso de haver uma estiagem, o milho não é produzido. Aí não tem como alimentar os animais. As famílias perdem os seus rebanhos. Então, isso é um problema. Então, a gente vai levar o milho lá para vender. É uma venda em balcão que é feito pela Conab com preço de mercado, mas é um preço justo, né? O preço, quando não tem o alimento, sobe lá, vai lá para cima. Então, a gente faz uma oferta, vende esse milho junto com outros alimentos, como o sorgo, como o farelo de soja, e isso pode alimentar esses animais e evitar a perda dos rebanhos. Então, tudo isso está sendo feito agora. Ah, mas por que está fazendo agora? Porque só tem oferta de arroz, só tem oferta de milho agora. Agora é a safra. Depois que vier a entre safra, não tem mais como fazer. Então, todo esse conjunto de ações está sendo implementado agora. Quem supervisiona? Os órgãos de controle, como todas as ações do Estado. A gente é supervisionado pelo TCU, pela CGU, enfim, a gente tem um conjunto de órgãos que garantem que a execução seja feita com base na legalidade. Ou seja, esse dinheiro que está sendo liberado é para uma série de ações já estudadas, né, já determinadas, que vão acontecer para ajudar no caso de falta de alimento, no caso de falta de ração, como a senhora acabou de explicar. Tudo que aconteceu no outro El Niño, nós já falamos, isso não pode acontecer novamente. Então, aumento repentino de preço de alimentos, incêndios na magnitude que aconteceram em determinados locais. O que a gente vai fazer? Também já foram formadas brigadas, reforço em todos os corpos dos bombeiros da região norte para já prepará-los para o enfrentamento aos incêndios, assim como em outras regiões. Olha, na outra vez não tinha alimento nas comunidades que ficaram isoladas. Na região norte, as ruas são os rios. Não chegava o alimento nessas comunidades. Dessa vez, nós já compramos as cestas, estamos levando essas cestas para essas comunidades isoladas, cestas de alimentos, e também financiando a produção nessas regiões isoladas, de forma tal que o governo compra dos próprios indígenas, dos ribeirinhos, dos extrativistas, eles fornecem para o conjunto da comunidade. A gente já estimula que eles façam a produção a mais para garantir uma oferta nessas comunidades que pode ser que não consigam ter acesso a uma fonte de abastecimento ordinária. Agora, agricultura Ministra familiar. Machiavelli? Quer mandar ver, Álvares? Eu ia fazer agora, mas...
Vai fundo. Não, eu ia perguntar da agricultura familiar, né? Eu tenho familiares no Rio Grande do Sul que perderam o pouco ali que tinham nas enchentes, né, do passado, né? O que está sendo feito em prol dessas pessoas que tem ali um ranchinho, que a renda depende apenas ali da agricultura ou da mesmo da pecuária? Como o Ministério está atuando junto a essas famílias? Tem alguma orientação, já que a gente tem aí esse risco gigantesco de a gente ver essa situação se repetir? A agricultura familiar do Rio Grande do Sul, ela é fundamental para o conjunto do país. Ela é altamente produtiva, é uma agricultura familiar que produz uma diversidade de alimentos e por isso a gente tem uma atenção muito especial com a agricultura familiar gaúcha. E eles passaram por 3 estiagens seguidas e depois 2 eventos de chuvas excessivas. Então, também são agricultores que estão muito penalizados, castigados mesmo pelas mudanças climáticas. Então, o estado que era o celeiro do Brasil hoje está enfrentando essas dificuldades. Para isso, o principal amparo que foi dado de imediato foi uma série de auxílios para a renegociação das dívidas. As famílias, elas financiam sua produção com o Pronaf e elas não conseguiam, com as perdas da produção, honrar os seus débitos. Então, fizemos o Desenrola Rural, incorporamos condições muito facilitadas para o pagamento desses débitos. Mais de 500 mil famílias aderiram no Brasil todo ao Desenrola Rural. Foram 23 bilhões renegociados com condições mais facilitadas. E agora, recentemente, mais uma medida provisória que viabilizou a renegociação das dívidas, na verdade, a composição de dívidas, troca de financiamento para grandes e pequenos. Então, no Rio Grande do Sul, houve isso. Além disso, a assistência técnica e extensão rural, que entrou para fazer a adaptação climática. Vamos ter que produzir em condições mais difíceis. Então, vamos precisar adaptar. E aí, algumas dessas técnicas que eu mencionei anteriormente. E, por fim, todas as famílias que foram impactadas, que estavam em assentamentos da reforma agrária, eles receberam a reconstrução das suas casas, novas casas, e ainda receberam um auxílio, um crédito, fomento para retomar a atividade produtiva, né? Quem teve perdas muito substantivas. Além de todo esse amparo de renegociação, de desconto em dívidas que eu já tinha comentado. Então, foi um grande pacote de medidas para apoiar a agricultura familiar do Rio Grande do Sul, para eles não desistirem, né? Justamente para manter esses homens e mulheres que trabalham duro, debaixo de sol, debaixo de chuva, na atividade agrícola. Ministra, a gente sabe que o El Niño é cruel, ele é muito importante, ele é muito danoso quando vem como vem agora. E já tem muito tempo que tem El Niño, né? Mas tem uma coisa que a gente tem tido dificuldade de resolver e faça-se justiça no governo atual. Houve uma redução importante no desmatamento na Amazônia, redução realmente considerável, mas ainda não é, obviamente, suficiente a gente desmatar 5 mil hectares ano. São números altos ainda em floresta. Um pouco mais grave do que isso e mais difícil de controlar é a situação no Pantanal, onde são terras privadas, tem floresta, tem Pantanal em propriedade privada, e isso no governo Lula houve um período muito difícil. A senhora me corrija, por favor, talvez os seus dados sejam melhores, os meus são os do INPE, mas houve um período muito difícil. Em 2023 subiu o desmatamento do Pantanal. Então, se a gente não faz o suficiente, não adianta só o El Niño, né? A culpa também é nossa e eu diria que é mais nossa do que do El Niño. Como é que dá para diminuir? A gente está falando de eleição agora, vai entrar um novo governo, seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem for. O que dá para fazer para os próximos 4 anos? Diminuiu, mas precisa diminuir mais. Sim, Rodrigo Alvarez, nós conseguimos, com o esforço de comando e controle, um conjunto de políticas públicas, reduzir 50% o desmatamento na Amazônia, 63% no Pantanal, depois de ter um aumento, o conjunto de ações fez com que o desmatamento no Pantanal retrocedesse significativamente. Na Mata Atlântica foi uma redução maior ainda. E no Cerrado, a gente segue trabalhando para que esses números também se repliquem. Fazer a redução do desmatamento ela é fundamental para que a gente tenha menos emissão de gás carbônico e, dessa forma, consigamos desacelerar o ritmo das mudanças climáticas do aquecimento global. Isso é uma ação que está na responsabilidade de todos nós, né? Urbanos e rurais, nós temos que trabalhar cada um na sua esfera para reduzir as emissões de carbono, e isso é uma agenda que o Brasil tem protagonizado no mundo. A nossa COP foi uma COP muito importante e a gente vê que algumas potências mundiais, que são as maiores emissoras, não têm o mesmo nível de compromisso que nós temos assumido aqui nacionalmente. Agora, dado esse esforço que nós já estamos colocando, existem outros passos para serem dados, sem dúvida.
primeira coisa que nós temos trabalhado é para que as famílias na Amazônia, por exemplo, tenham alternativas de renda. Porque não basta só entrar com o comando e o controle, eu também preciso entrar com medidas para que a floresta em pé seja rentável para as famílias. Então, uma das medidas é que a gente tem dado apoio para essas famílias fazerem o restauro florestal, mas com variedades produtivas, que a gente chama de florestas produtivas. Então, vai fazer o restauro, mas vai fazer com açaí, vai fazer com cacau, vai fazer com andiroba, vai fazer com castanha. Enfim, vai fazer com um conjunto de variedades produtivas que geram renda também para aquela família. De forma que ela possa viver bem com a floresta em pé e que a gente gere renda. Turismo rural, cooperativismo, ajudá-los a fazer a comercialização, inclusive a exportação de muitos dos nossos produtos amazônicos. É uma série de ações para que essas famílias não só sejam punidas e constrangidas para preservar os nossos biomas, que sem dúvida isso é fundamental para a humanidade, mas também que elas tenham condições de prosperar, de ter uma renda, de ter dignidade, vivendo dentro desse bioma tão importante para o Brasil e para o mundo. Mas mais do que as famílias produzirem, precisam os grandes proprietários de terra parar de cortar, parar de desmatar. Dá para melhorar isso? Porque o Pantanal tá correndo solto ainda. Melhorou, mas está correndo ainda, né? Então, o nosso agronegócio tem dois tipos, né? Você sabe, eu sou ministra da Agricultura Familiar, mas eu tenho que dizer com clareza que a gente tem um agronegócio hoje cada vez mais sustentável. O nosso agro tem feito vários investimentos para fazer a sua adaptação também. Então, o que nós temos hoje é um conjunto bem menor de proprietários, que não são proprietários, grande parte são grileiros, que tomavam essas áreas de fronteiras, invadiam os nossos biomas e desmatavam. Toda forma de ilegalidade, garimpo, madeireiras, grileiros. E tem um agro responsável que tem produzido de forma sustentável, com técnicas muito modernas de integração entre lavoura, pecuária e floresta, com um plantio direto, que é uma das técnicas mais sustentáveis de produção do mundo, que tem conseguido alcançar safras recordes no Brasil. A gente está falando nessa safra, vão ser 360 milhões de grãos, é o que está sendo previsto, só para grãos, né? Sem contar todo o resto que a gente produz. E fazendo isso ao mesmo tempo que a gente reduz o desmatamento, supera a fome no Brasil, reduz desigualdade. Então, é um conjunto de ações que se articulam que beneficiam os vários setores. Então, embora sim a gente precise continuar conscientizando os nossos agricultores, os grandes, os médios, os pequenos, para ter técnicas sustentáveis, a gente também precisa saber que o nosso agro não é um agro que hoje está responsável e que a gente tem que fazer essa defesa, inclusive da nossa soberania, na hora de exportar os nossos produtos, podendo defender com orgulho que o nosso produto é um produto que é feito com respeito ao meio ambiente. E aí a agricultura familiar é exemplar nesse sentido. Aí eu falo com muita alegria. A agricultura familiar produz, só nós compramos, Maiara, do Programa de Aquisição de Alimentos, mais de 400 tipos de variedade de alimentos. Quer dizer que a agricultura familiar ela produz uma diversidade de produtos, isso cuida da nossa biodiversidade, é esse alimento saudável que chega na nossa mesa, colorido, vem de lá, vem dessas famílias. E isso é importante porque não basta só a gente superar a fome, sair do mapa da fome. O que isso significa? Todo mundo está tendo acesso ao menos de 2%, né, está dentro dessa situação ainda de segurança alimentar, mas todo mundo está acessando as calorias necessárias. Ok, só que a gente não quer só que acesse as calorias. A gente quer que acesse as calorias, mas tenha acesso a uma alimentação saudável. E isso nós também avançamos. Mais 20 milhões de pessoas, então agora são 173 milhões de brasileiros que comem alimentação diversificada, moderada, balanceada e adequada. Isso é uma alimentação saudável. E esse é o próximo passo que a gente precisa dar enquanto sociedade. Muito bem. Uma última rapidinho, perfeito. Prometo, ministra. Estamos conversando com a Fernanda Machiavelli, que é a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O técnico Carlos Alberto Parreira costumava brincar dizendo que o futebol é o Brasil que dá certo. E muita gente adapta essa frase falando de agricultura familiar e de agro. A agricultura familiar e o agro são o Brasil que dá certo Tomás, também. Tem que corrigir. Hoje é só o agro. Hoje é só o agro. Hoje é só o agro. O Parreira falava isso na época de tetracampeonato, pentacampeonato. Você tem toda a razão, Alvarez. Corrigir. Em relação ao tarifaço, é muito claro que o agro e a agricultura familiar sofrem muito menos do que a indústria brasileira com o tarifaço americano? O que aconteceu? Primeiro veio essa medida unilateral de taxar todos os nossos produtos. Veja bem, né? O Brasil, que é um grande fornecedor de alimentos para o mundo, recebeu uma tarifa completamente não justificada num primeiro momento que atingiu os nossos produtos agrícolas também. Qual foi o resultado disso? Inflação dos Estados Unidos.
que eles perceberam? Suspenderam a inflação, nossa negociação toda foi feita e a gente conseguiu suspender as tarifas para os nossos produtos. E, infelizmente, tem gente que devia estar representando o povo brasileiro no Congresso, mas está nos Estados Unidos agindo contra os interesses nacionais. Vieram novas tarifas que afetam a nossa indústria, os produtores, mas afetam a população como um todo, porque são empregos. Agora, dessa vez, eles já não taxaram os produtos que geram inflação lá nos Estados Unidos. Então, a laranja, o café, a carne, etc., nada disso eles taxaram. Por quê? Porque não tem outro país no mundo com a capacidade de produção dos preços que nós conseguimos ofertar de produtos alimentícios. Nossos produtos são imbatíveis, tanto a capacidade que o Brasil tem, nenhum outro país tem. Então, eles já retrocederam nisso, mas continuaram taxando o quê? A nossa indústria é fundamental. É fundamental para que a gente tenha empregos de qualidade nas cidades, empregos bem remunerados, que a gente possa ser, de fato, um país desenvolvido. E, inclusive, a agricultura tem o seu papel nisso. A gente compra hoje, financia maquinários, implementos agrícolas que impulsionam a nossa indústria nacional, ao mesmo tempo que melhora a nossa produtividade e diminui a penosidade do trabalho no campo também. Então, é possível hoje dizer que o setor de agricultura e agricultura familiar foram menos afetados por conta dessa revisão, mas o país como um todo foi afetado. E uma resposta soberana que nós estamos dando é justamente nos colocar, dizendo que um país que tem uma relação comercial, como sempre teve com os Estados Unidos e com os outros países, que tem defendido políticas de mercado, de trocas comerciais, sempre com balanço positivo dos Estados Unidos, não pode aceitar que essas medidas continuem em curso. Por isso, o presidente Lula tem se posicionado de forma firme. Quero muito agradecer. Rapidamente, gente, eu sei que a ministra tem que ir, mas antes dela ir, só uma pergunta que é importante, que é super atual. Os Estados Unidos colocaram o Brasil recentemente, ministra, no nível 2 de 3 níveis de uma... É difícil até traduzir esse termo, mas é uma transação nebulosa, que é uma triangulação. A China usa o Brasil para conseguir exportar para os Estados Unidos, pulando as tarifas de lá. E aí o Brasil entrou numa lista meio aí de atenção. Tem algum produto brasileiro agrícola que está entrando nisso? Ou seja, tem China usando o Brasil também nessa área? Pode dar algum problema na área do agronegócio, da agricultura no Brasil, com essa triangulação da China? A China tem sido um parceiro comercial muito importante para o Brasil, consumindo boa parte dos nossos produtos, não só a China, né? Nós conseguimos abrir mais de 500 mercados no Brasil, em várias partes do mundo, ofertando nossos produtos para uma diversidade de lugares. Isso foi uma das medidas muito importantes para a gente não ficar mais dependente de um único parceiro. Então, as tarifas americanas nos afetaram menos porque a gente tinha conseguido abrir novos mercados, né? E fizemos tudo isso garantindo que, além de tudo, os preços dos alimentos ficassem abaixo do nível de inflação no Brasil. O IPCA está aí mostrando os últimos 12 meses, a gente teve anos e anos, Alvarez, de preços da inflação, preços de alimentos puxando o nosso IPCA para cima. Nesses últimos 2 anos, o preço de alimentos puxou o IPCA para baixo. Agora, se não tem nenhuma evidência de que isso esteja acontecendo com os nossos produtos agrícolas, indo para a China para pular a tarifa, mas, de todo modo, eu entendo que o empresariado brasileiro, né, os nossos exportadores, estão tentando achar caminhos para continuar ofertando seus produtos. A China como um parceiro potencial, e depois de lá eu de fato desconheço se tem havido algum tipo de estratégia dessa forma. Eu não disse que tem, eu só pergunto se tem, tá? Eu não disse que tem, não. Eu perguntei para ter certeza. Não há nenhuma evidência, nenhuma informação que mostre qualquer tipo de triangulação dessa maneira. Ao contrário, que tenha uma China que cresce e que consome cada vez mais produtos do Brasil, se tornando um parceiro extremamente estratégico. Hoje, nossa preocupação com a China é justamente superar as barreiras sanitárias e as barreiras comerciais para voltar a exportar a carne para lá. Mas, enquanto isso, a carne fica mais barata no Brasil, a gente tem mais acesso a esse alimento tão importante também na nossa cesta básica. Quero muito agradecer a Fernanda Machiavelli, ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, por estar aqui com a gente pessoalmente nos nossos estúdios na TMC e responder, né, trazer, elucidar algumas questões para os nossos ouvintes e quem nos acompanha também pelo YouTube. Ministra, muitíssimo obrigada, viu? Obrigada, Maiara, obrigada, Tomás, obrigada, Rodrigo Alvarez. Foi uma satisfação dialogar com vocês sobre esses temas. Obrigada.